É um prazer para nós tê-las aqui e nós queremos, para ficarmos mais juntinhas, convidar essas que estão mais lá atrás, chegarem um pouquinho aqui para frente, para a gente ficar mais pertinho umas das outras. Que tal? Nós estamos, assim, muito felizes nesse dia de podermos mais uma vez estar aqui com vocês e queremos louvar ao Senhor, queremos ouvir aquilo que de especial Ele tem para nós, né? Então, será uma tarde de louvor, será uma tarde onde nós teremos uma convidada tão especial, né? Duas convidadas tão especiais, que cada uma de nós possamos absorver o máximo daquilo que Deus tem para nós. Roque. Essa canção é uma canção do Grupo Ébano, no qual nós fizemos parte, e a gente vai relembrá-la hoje. Vem me dar a mão, refazendo a canção. Quem canta vive com razão, percebe Deus no coração. Seja no clarão do luar, na imensidão, quem sente Deus tem expressão, conhece o Pai da criação. É ave no ninho que sabe louvar, também sou passarinho, quero cantar como ave no ninho que sabe louvar, também sou passarinho, quero cantar como ave. Tchururu, vem me dar a mão, refazendo a canção. Quem canta vive com razão, percebe Deus no coração. Seja no clarão do luar, na imensidão, quem sente Deus tem expressão, conhece o Pai da criação. É ave do ninho que sabe louvar, também sou passarinho, quero cantar como ave no ninho que sabe louvar, também sou passarinho, quero cantar como ave. Passarinho, quero cantar como ave no ninho que sabe louvar, também sou passarinho, quero cantar como ave. Amém. Agora é a vez de vocês. Nós queremos cantar com vocês, tá? Vamos ficar de pé, não é isso? Para a gente cantar bem gostoso. É um cântico antigo, uma letra antiga, e nós vamos mexer um pouquinho no ritmo, né, Henrique? E todas vão cantar muito bem, com certeza. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser.
Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Agora a gente quer ouvir vocês cantando. Vamos lá? Só o Tá lindo, mais forte. pode mudar a prova que eu lhe dou. É que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Mais uma vez. Só o poder a prova que eu dou. Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz seguindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Amém, amém. Podem sentar, irmãs. Obrigada. Queria dar boa tarde, muito boas-vindas a todas essas mulheres lindas, nessa diversidade maravilhosa que compõe esse auditório hoje. Queria perguntar quem que está vindo no encontro desses pela primeira vez. Levanta a mãozinha. Olha, quanta gente que Deus abençoe poderosamente, que você saia daqui uma mulher melhor, mais completa, que você tenha grandes encontros nessa tarde, é a nossa expectativa. E hoje de manhã, pensando no nosso encontro, eu lembrei de um texto de 1 Reis, em que se fala das diferentes formas em que Deus pode falar ao nosso coração. Às vezes Deus fala através de uma ventania. Aí eu pensei, o que é ventania? A ventania descabela, a ventania tira tudo do lugar, provoca aquela correria. Às vezes a gente precisa de uma ventania. Outras vezes é um terremoto. Terremoto é uma coisa ainda mais forte, né? Que racha, desestrutura, tira do lugar, quebra. E tem vezes que a gente precisa de uma quebradinha dessas. Tem vezes que é o fogo, arde, incomoda, queima, faz coisas virarem cinzas. Mas tem vezes em que Deus fala através do cicio, de um murmúrio, de uma brisa muito suave que refresca,
que faz bem à nossa alma. E eu creio que hoje Deus vai falar a cada uma de nós através de um cicio suave. Amém? E nós temos, assim, duas convidadas que a vontade era botar um megafone em Niterói, falando: gente, vocês não podem perder, mulheres de Niterói, univos, para ver esse encontro que Deus nos está concedendo. E eu creio que não tem muito o que falar sobre elas, né? Mas agradecer muito essas duas, que só de olhar para elas já faz um bem enorme à nossa alma. A Isabelle Ludovico falou no nosso primeiro encontro de mulheres, que foi há um ano atrás. Ela é psicóloga, autora de um livro. Ela falou sobre ser mulher no século XXI. E o livro dela, que vai estar à venda aqui no final, é O Resgate do Feminino. Então, ela vai conversar com a gente sobre essa questão tão própria, né, para os dias de hoje. Eu preciso tanto ouvir isso. Essa questão do consumismo que entra na vida da gente de formas tão diversas. E nossa outra convidada querida, que eu acho que tem uns 20 anos que não vem aqui na Betânia, não é isso, Wanda? Ah, tá bom. Ela também, o que falar da Wanda Sá, né? Ela, segundo o Carlinhos Lira, ela é a principal intérprete da bossa nova, contemporânea, chega a ficar assim arrepiadinha de emoção do que Deus faz. Contemporânea de Nara Leão, e participou de songbooks com pessoas assim que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, como Tom Jobim, Chico Buarque de Holanda, Sérgio Mendes, Vinícius de Moraes, João Donato, e por aí vai. Então, é um privilégio muito grande. Ela está com uma agenda louca, fez muitos shows em Tóquio, não sei se ainda faz, admiradíssima lá, um país que valoriza muito a bossa nova. E, dentre esses encontros incríveis, ela teve um em 1985, que foi, por incrível que pareça, muito mais impactante para a vida dela do que encontro com Chico Buarque, com Tom Jobim. E é por causa desse encontro que ela vai estar aqui cantando e conversando com a gente. Então, bem-vinda, Wanda Sá. A mesma queixa diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você é bonito, mas toda beleza também pode se acabar. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Se você insiste em classificar o meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. Que você não sabe e nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex
você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Aqui no peito do desafinado também bate um coração. Mas é aqui no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. Aqui no peito do desafinado também bate um coração. Muito obrigada. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo: o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão e a minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Muito obrigada. Essas duas músicas que eu cantei, as duas são do Tom Jobim. E assim, eu gosto de... Claro que aqui é uma situação completamente diferente, mas todas as vezes que eu me apresento, eu gosto de começar cantando as músicas do Tom, porque eu acho que Deus foi muito bom com a gente aqui no Brasil, nos dando um compositor tão maravilhoso quanto ele, um compositor talentosíssimo, que nos ensinou tudo, que nos deu um gosto musical completamente diferente do que se fazia na época dele, e que ainda por cima levou a nossa música para o mundo inteiro. Qualquer cantinho aí desse mundão que a gente vai, tem sempre alguém tocando e cantando alguma música dele. E ainda por cima, ele era um homem profundamente generoso, que tinha as portas da casa dele abertas para nos ensinar, que naquela época não tinha cursos, não tinha professores, nada. Ele nos ensinava mesmo assim, com toda a generosidade dele, abria a porta e nos ensinava. E eu tive o privilégio realmente de ter conhecido ele muito garoto. Eu tinha apenas 16 anos quando eu conheci ele, e depois, quando eu fui morar nos Estados Unidos, cantando também, ele também estava lá, e eu pude ter mais ainda tempo junto com ele para aprender tudo que eu sei e tudo que eu aprendi com ele. Então, eu gosto de começar sempre cantando as músicas dele, porque ele foi o primeiro de todos,
foi o que nos ensinou, que nos deu um gosto musical diferente. Essa primeira música, Desafinado, a letra é do Nilton Mendonça. Mas essa que eu cantei agora, Água de Beber, é do Vinícius de Moraes, que, curiosamente, ela fala de alguma coisa que tem a ver com a gente. Eu nunca fiz coisa tão certa, entrei para a escola do perdão, a minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. E eu tenho descoberto, na música brasileira, muitas músicas boas da gente cantar, mesmo que não tenham sido compostas pelos nossos compositores, irmãos em Cristo nossos. E foi através de uma historinha assim, bem interessante que eu fui fazer um show no Acre, há muito tempo atrás, com João Donato, e ele tinha sido convidado para fazer os arranjos de um disco da Tita e do Edson Lobo. E ele fez os arranjos desse disco, e ele foi tocado pelo Senhor, assim, e naquela época até que eu acho que ele chegou bem perto de Jesus, mas, como ele mesmo diz, ele ainda quer ver o outro lado da lua escura, então ele ainda está por aí. Mas foi através dele que eu me converti, e eu tomei essa decisão, que como eu hoje estava lendo uma coisa interessante sobre decisão. A nossa vida é feita de decisões. Quantas decisões a gente faz que a gente se arrepende depois, né? Fala, puxa, não era isso que eu tinha que ter escolhido, mas já decidi. E eu não podia ter feito uma decisão mais certa na minha vida do que ter escolhido seguir os caminhos de Jesus, seguir andando com Ele. Porque eu o conheci, eu tinha me separado de um casamento de 13 anos, eu tinha 3 filhos, e eu estava realmente profundamente sozinha. Eu estava perdida e sozinha. E ele me disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E no dia que eu tomei essa decisão, de lá para cá, nunca mais eu fui sozinha. E isso é maravilhoso demais, a gente ter a certeza de que não sou sozinha. Eu passei agora meu Réveillon, eu tive vários convites, mas eu falei, não, eu quero ficar na minha casa, porque eu quero ficar com a minha melhor companhia, que é o Senhor. A minha companhia é muito boa, também gosto dela. Mas a minha companhia, ainda por cima a companhia do Senhor, que coisa mais especial, não tem nada a ver. Tá, meus filhos também são lindos, meus netos são queridos, meus amigos também. Mas nada mais especial do que poder ficar nesse lugar com Deus. Deus é maravilhoso, não sei se vocês já tomaram essa decisão, mas não espera muito tempo não, hein? Não vale a pena ficar sozinho. É bom demais não ficar sozinho. E a gente tem, assim, a gente faz escolhas na nossa vida, mas não adianta, a gente escolhe, mas quem tem a resposta para nos dar certa é o Senhor. Então, eu vou cantar uma música que fala sobre isso. O coração do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos dessa vida, mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Muito obrigada.
vou sair daqui hoje, eu vou fazer 2 shows em Copacabana, num lugar que foi o princípio da Bossa Nova, começou ali naquele lugar, um beco pequeno, chama Beco das Garrafas, porque é um beco entre 2 prédios e fazia-se muito barulho, o pessoal jogava garrafa lá de cima para as pessoas não falarem tanto e ficou com esse apelido de Beco das Garrafas. Ali tocaram todos os grandes músicos, Elis Regina, Sérgio Mendes, e durante muito tempo esse lugar esteve desativado e agora voltou de novo e abriram esses espaços. Eu vou fazer lá 2 shows essa noite, para lembrar, inclusive, desse tempo. E ali era um lugar, eu era menina, não podia entrar, mas eles me escondiam no bar, assim, eu ficava agachadinha para poder aprender com a Elis, ver as pessoas cantando, tantas coisas que eu aprendi ali. E por isso que eu estou assim, toda vestida de preto, eu estou vendo todo mundo lindo de branco, eu também queria, mas como eu vou para a noite, sabe que à noite a gente tem que caprichar um pouco mais. E aí o meu pianista que toca comigo, que ele não é meu pianista, mas que toca comigo, ele é meu irmão em Cristo, querido, amado, e ele me ligou terça-feira e falou, escuta, como que está a agenda? Eu falei assim, puxa, graças a Deus, cheia. Sim, poxa, eu tenho 71 anos, estou querendo me aposentar, mas não consigo, caramba. Tem sempre os convites aparecendo assim, e eu me entusiasmo tudo de novo, e vamos lá, vamos trabalhar. Ele falou, porque eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, aí qual é? Ele falou assim, vamos gravar um disco para Jesus? Eu faço tudo, ele falou, eu vou produzir, eu já tenho as músicas todas, já tenho os músicos, já está tudo certo, só quero saber se você topa. Então, agora, dia 19, a gente vai ter um encontro. Então, além dos 2 outros discos que eu vou gravar maravilhosos, esse ano vai ser um ano especial para mim, porque vou gravar mais um disco para Jesus. Eu tenho um que gravei há tempos atrás, chamado Jesus Mania. E é desse Jesus Mania que eu vou cantar essa música, que é a música do Sérgio Pimenta. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse
do Senhor. Eu trouxe uns CDs e uns DVDs também, depois, se vocês quiserem livrar de lembrança. Eu ainda vou ficar aqui, porque eu não poderia perder essa oportunidade maravilhosa de ouvir minha irmã querida, que eu não sabia que eu que ia te apresentar, né, querida? Mas eu tenho aprendido muito com ela, e nós nos conhecemos há bastante tempo, e tem sido sempre uma maravilha. Boa tarde. Que banquete, hein? Que banquete Deus preparou para a gente. Obrigada, Wanda. Muito bom te ouvir. E eu fico muito emocionada de ver que esse encontro de mulheres com uma equipe linda que preparou, que orou, que se preparou, e também nos bastidores, os homens ajudando para que esse encontro acontecesse, né? O Josué foi buscar a Wanda, o Teu veio me buscar, tem gente ali no som, tem gente carregando púlpitos, tem gente tocando, né? Então, é lindo de ver, né, essa atitude dos homens de ficar nos bastidores, promovendo esse encontro também, contribuindo, cooperando para esse encontro, né? Essa parceria é muito, muito rica, muito bom. Então, o tema, né, é a questão do consumismo. Todos nós precisamos consumir para viver. A gente precisa consumir ar, comida, precisa de roupa, mas o consumismo é o consumo em excesso, o consumo desnecessário, supérfluo. E acho que nós podemos reconhecer que todas nós consumimos em excesso, né? Quem nunca comprou uma coisa desnecessária? Que levante a mão. Acho que ninguém, né, vai ter a coragem de levantar a mão. Nós consumimos além do que é necessário. Então, somos consumistas. E isso, consumir em excesso, sinaliza uma vida interior frágil, pobre, uma identidade frágil e manipulável. Mostra o quanto nós somos contaminadas por esse sistema econômico que está fundamentado no consumo. Precisa de consumidores compulsivos para se manter. Então, a mídia projeta uma mulher branca, magra, maquiada, bem vestida, feliz, bem acompanhada, em lugares maravilhosos, e a gente consome para tentar se parecer com ela, ou consome para compensar a nossa frustração de não conseguir nos parecer com ela. O mercado vende o mito que a felicidade pode ser comprada. A publicidade carrega mensagens subliminares que incidem diretamente sobre a nossa autoestima. Alimenta a inveja, a vaidade, mas também o medo da crítica, da humilhação, da rejeição, do envelhecimento e da morte. Desejos legítimos de sermos reconhecidas, valorizadas, amadas, são transformados em cobiça. A gente quer o que o outro tem. Quanto mais carente, maior o impulso por consumir. Sabendo, por exemplo, que a mulher que faz as compras no dia a dia, a publicidade vai mostrar um homem babaca, tentando sem sucesso matar um mosquito, e uma mulher esperta que põe o produto certo na tomada. Vocês viram essa publicidade, né, no ano passado? E daí, quem não tem esse produto se sente ridículo, né? Então, o merchandising também vai usar isso, né, por exemplo, nas novelas, de forma discreta, subliminar, para que a gente seja impulsionado a comprar coisas sem passar pelo crivo da consciência. O consumo se sustenta em várias estratégias, como a obsolescência planejada. Então, por exemplo, em 1924, o cartel Phoebus, né, dos produtores de lâmpadas, tinha condição de fazer lâmpadas de 2.500, que pudesse durar 2.500 horas, mas esse cartel decidiu
que essas lâmpadas só iam ter 1000 horas de vida útil, para obrigar as pessoas a comprar cada vez mais lâmpadas. Outra coisa é a obsolescência perceptiva, né? A aparência. Muda-se a aparência, muda-se o layout, e aí tem que mudar, tem que comprar um novo produto. Então, por exemplo, multiplicar modelos, cores, formas. Por exemplo, basta trocar a bateria do iPhone, mas a gente precisa de um novo iPhone, com um layout diferente para estar na moda. Nesse sentido, eu recomendo que vocês assistam no celular, na internet, a história das coisas. É bem interessante, mostra esse sistema, né, que visa, então, promover esse consumo e o custo que isso tem para a sociedade e para a natureza. Nós temos aqui, vocês têm aqui na igreja, uma grande especialista disso, que é a Kátia Dubois. E eu recomendo que vocês chamem ele um dia para dar uma palestra. Eu já assisti uma palestra dela e realmente vale a pena. Outra coisa é o cartão de crédito, né? E as compras via internet, que estimula a compra por impulso e desvincula o ato de comprar da questão do dinheiro. Basta um clique. Basta, no PayPal, dar o seu e-mail. Parece que você não está gastando, né? É só um impulso de tocar. Então, isso vai desenvolvendo pessoas viciadas em comprar. Os americanos cunharam a expressão shopaholic, né? Tem workaholic, viciado em trabalhar, e tem shopaholic, viciado em comprar. Só que a gratificação imediata da compra não dura e gera o desejo de mais compra. E aí que vem o vício. Como disse o pastor Ed Renekiewicz, recentemente, pecar, no caso aqui, comprar, no começo é muito atraente, senão ninguém pecava. Só que depois a gente vai se tornando escravo disso, né? E nem dá mais tanto prazer, mas eu não consigo parar. O prazer da compra dá uma sensação de poder, de superioridade, libera a secreção de dopamina. A sua estimulação excessiva resulta em dessensibilização dos receptores, gerando maior necessidade de dopamina para obter o mesmo efeito. Daí o vício, né? Tem que comprar cada vez mais, não consigo parar. Nós consumimos hoje o dobro do que há 50 anos atrás e somos mais infelizes. Se a gente medir pelo consumo de ansiolítico, antidepressivos, temos mais coisas e menos tempo para desfrutar daquilo que nos faz realmente felizes. Então, acho que é preciso considerar pecado como o mal que eu faço a mim ou ao outro a partir do mal que me fizeram. A sociedade me faz mal com esse condicionamento para consumir, e aí, assimilando isso, eu faço mal a mim e acabo fazendo mal ao outro também. É uma maneira equivocada de tentar ser amada e valorizada e curar feridas de rejeição. E nem vou falar da patologia, que é chamada de oniomania, e que requer um tratamento específico. Atinge nos Estados Unidos 6 a 8% da população. E nós vamos chegar lá, porque a gente segue, né, o modelo americano. Pessoas que não conseguem parar de comprar, e que vão se endividando, como no vício do jogo. Nesse sentido, quem se sentir enquadrado nessa faixa, eu recomendo o Celebrando a Recuperação, que é um programa de desintoxicação que é fundamentado nos princípios do AA. E várias igrejas têm adotado esse projeto, esse ministério, para ajudar as pessoas a se desintoxicar. Mas, de fato, todas nós consumimos em excesso. A gente, na hora de consumir, cabem 2 perguntas. A primeira, posso? Cabe no meu orçamento? Às vezes eu preciso daquele produto, mas não posso. E a palavra diz para a gente não ter dívidas, porque quando a gente tem dívida, a gente se torna escravo do outro. Os bancos adoram que a gente faça dívida, porque aí a gente trabalha para eles, né? Paga juros e trabalha para eles. A segunda pergunta é, eu preciso? Aquilo é realmente necessário? Às vezes eu posso, mas não preciso.
E aí o princípio cristão é de mordomia, né? De cuidar bem dos recursos que Deus me confia para poder redistribuir e compartilhar. Não é só para mim, de forma egoísta, mas é para compartilhar. Carlos Queiroz diz: a falta de pão na mesa do pobre denuncia a falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Isso é muito sério, não? Então, nós vivemos num sistema que induz ao consumo, e esse consumo tem efeitos muito nocivos. Requer trabalhadores compulsivos para garantir o poder de compra, então a gente acaba dando prioridade ao trabalho, trabalhando em excesso, em detrimento dos vínculos e da qualidade de vida. A maior parte o nosso maior bem, na realidade, é o tempo. Mas nós usamos esse tempo para ter mais, em vez de usar esse tempo para viver melhor, como um presente, o presente do presente. E consumir em excesso também tem efeitos devastadores na natureza, né? A gente sabe da poluição, do esgotamento dos recursos naturais. Nós produzimos, em média, 2 quilos de lixo por dia. A reciclagem é mínima no Brasil. Até o lixo incinerado produz dioxina, que vai poluindo também. Nós somos um dos países que consome mais agrotóxicos. Então, tudo isso é fruto desse consumo em excesso, né? Um outro efeito é a perda da saúde, porque a gente prioriza esse trabalho em excesso, a gente se torna estressado, burnout. A exploração de mão de obra e o aumento da desigualdade entre ricos e pobres, que gera injustiça, violência. 5% da população consome 30% dos recursos. Mas essa realidade não é nova. João já falava desse sistema. Em 1 João 2,6 diz: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, a gente pode ver que esse sistema ele se fundamenta nesse tripé: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou a soberba da vida. Cobiça da carne é essa coisa de buscar um prazer sem medir as consequências. E deu uma sociedade hedonista, né? Cada um pensa em si e usa o outro para o seu próprio prazer. A cobiça dos olhos é o que a publicidade usa muito, né? Você ver e querer possuir, né? Então, deu essa coisa do consumo, do consumismo. E a soberba da vida, que é essa coisa de querer ser o primeiro, de querer aparecer, de querer ter sucesso, de querer se destacar, isso é estimulado desde pequeno. Tem que ser o primeiro da turma, tem que cantar melhor que os outros, dançar melhor que os outros. Os pais gostam de exibir os filhos, né? E gerou essa sociedade tão competitiva, tão individualista, né? Onde não existe cooperação. A gente tem que, cada um por si, né? Subir na cabeça dos outros para se destacar. Esse sistema, então, como ele não gera satisfação, ele nos leva a querer sempre mais, mais, mais. Então, o mundo diz: você vai ser amado se você estiver com a roupa da moda, se você estiver com bastante dinheiro no bolso, se você se destacar por alguma razão. E aí você sempre vai achar alguém que é melhor que você, que se destaca mais, que tem mais, e você tem que correr atrás. Então, é uma coisa condicional que gera essa escravidão. E é interessante que esse sempre mais acontece também na nossa relação com Deus, né? Muitas pessoas estão promovendo uma religiosidade baseada no ter sempre mais, no pedir sempre mais, né? Faz uma reunião de oração e diz quais são os pedidos. Então, se vê um Deus como aquele que está aí para me dar. Em Provérbios 30:15, diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Esse Deus é um ídolo. Quem disse, tudo te darei, se prostrado me adorares? É o diabo. Deus promete o seu amor e a sua companhia.
O diabo oferece dar tudo se a gente se prostrar aos seus pés. A Babilônia está a serviço de Mamon, o dinheiro, e o dinheiro é um ídolo. E é um ídolo porque ele promete dar tudo que só Deus pode dar. Amor, alegria, felicidade, paz, segurança. Ele nos leva a amar coisas e usar pessoas. É claro, não tem relacionamento que resista, não tem casamento que resista. Só vai gerar estresse, frustração e solidão. Então, é importante perceber que o Deus da Bíblia é completamente diferente. O Deus da Bíblia é o Pai do Filho pródigo, que nos chama pelo nome, que nos acolhe com um abraço. O Filho pródigo também disse, me dá a minha herança. Mas, um momento, ele cai em si e volta para o colo do Pai. Nossa relação com Deus não está baseado num dogma, mas está baseado numa verdade que é alguém que se relaciona conosco, que nos convida para participar dessa comunhão com a Trindade. Nossa essência, por sermos criados à imagem de Deus, é sermos relação. O desejo maior do ser humano é ser amado. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, nossa identidade social, ela está à mercê dos valores desse mundo. Mas nossa identidade espiritual, ela repousa no fato de sermos filhas do Deus Altíssimo, do Senhor do Universo. Eu sou nele. A palavra diz em 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por alto preço, o sangue de Cristo. Não se tornem escravos de homens. Né? Então, nós somos chamados para viver essa nova identidade. Isso que é nascer de novo. É reconstruir a nossa identidade nesse vínculo com Deus. É reconstruir a minha autoestima a partir desses valores. O meu status não está em me destacar na sociedade, mas em ser filha de Deus. O meu valor não está no que eu tenho, no que eu faço, no que eu consumo, mas no fato que Cristo deu a vida por mim, um valor inestimável. E a minha capacitação vem do Espírito Santo. Então, é só receber, só me resta receber. Inverte, a gente vai atrás do dá, e Deus fala, mas receba o que eu te dei. Eu já te dei o meu amor. Ele provou seu amor por mim na cruz. A gente fica pedindo paz a Deus, mas Ele já nos deu a sua paz. Basta receber. A gente está correndo sempre atrás do quero mais, porque a gente não sabe receber, não sabe acolher, não sabe desfrutar. Henry Nouwen diz que nós precisamos passar do domínio do medo para o reino do amor de Deus, né, que lança fora o medo. Então, o processo cristão é deixar-se amar por Deus e permanecer no seu amor. A palavra diz que nada pode me separar do amor de Deus, só eu posso me privar desse amor. Cabe a mim permanecer nesse amor. Eu queria dar o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, vocês provavelmente já sabem, era uma mulher segregada, né? Tanto que ela ia buscar água na pior hora do dia, na hora que o sol estava a pino. E é uma mulher que tinha muita sede de amor, tanto que ela buscou em vários relacionamentos. E é importante me perguntar qual é a minha sede hoje, de reconhecimento, de valorização, de segurança, de sentido existencial, de aprovação, de pertencimento. Eu tendo a buscar essas coisas no outro, e isso me torna escrava desse outro. Só Deus pode suprir essa sede de amor incondicional. Só Deus pode preencher esse vazio de sentido existencial. Então, Jesus fala para ela, vai buscar o teu marido. Não, primeiro ele pede água, né? A gente sabe, ele pede água, é lindo isso, porque, primeiro que os homens não falavam com as mulheres, muito menos um judeu com uma mulher samaritana, e, ao mesmo tempo, ele fala, me dá, você tem alguma coisa importante para me dar? Deus valoriza tudo que a gente tem para dar.
né? Ele quer a nossa participação, a nossa contribuição, ele quer caminhar conosco, ele quer fazer uma parceria conosco. E é muito legal que ele se dispõe a receber da gente também. Mas aí ele aponta, põe o dedo na ferida. Vá buscar o teu marido. Né? E aí uma pergunta para a gente, qual seria a área que ele apontaria para mim? Qual é a minha ferida? Qual é a área que precisa de cura e de restauração? Né? E será que é o ativismo, a acomodação, o egoísmo, o consumismo, o individualismo, a ambição? E, na realidade, realmente, a gente vai buscar fora quando ele tem essa fonte inesgotável, onde a gente pode realmente saciar a nossa sede. A água viva é um dos símbolos de Deus. A palavra diz, né? Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O ensino de Jesus é que melhor do que procurar poços é ser fonte nele. Pois a melhor água é a água que transborda de dentro da gente. Né? Em Jeremias 2,3 diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Você quer ser amada? Receba esse amor de Deus e você vai ser fonte de amor para o outro. Você quer paz? Receba essa paz e você vai ser uma pessoa pacificadora. Então, não procure a paz por aí. Seja você essa fonte. Não procure fontes externas. Seja essa fonte de misericórdia e de amor. Abre-se para receber, para transbordar e para compartilhar. É interessante que Gandhi, né, que acho que talvez entendeu melhor a essência do cristianismo do que muitos que se dizem cristãos e que vende essa teologia da prosperidade, por exemplo, que é uma heresia, Gandhi dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E Deus fala, venha a mim, porque eu te capacitarei para ser essa mudança. Né? Então, para a samaritana, Cristo se revela pela primeira vez como Messias, para uma mulher marginalizada, discriminada. E ela se transforma dessa mulher discriminada na primeira evangelista. Né? De carente de amor para transbordante de amor. Ela deixa o seu cântaro e sai correndo a anunciar o que Jesus tinha falado. Então, Deus sabe a nossa vida, os nossos descaminhos, as nossas feridas, onde a gente buscou suprir as nossas carências. E Ele pede que a gente entregue para Ele essas áreas da nossa vida, para que Ele possa suprir e fazer transbordar em nós esses recursos. Reconstruir minha identidade em Deus vai gerar uma conversão, uma transformação, uma mudança interior e uma mudança de estilo de vida. Não importa mais tanto essa aparência conforme os padrões que a moda estabelece, né, que a sociedade estabelece, mas importa eu cuidar bem de mim, porque Deus me confiou a minha própria vida. Perceber que cada uma de nós é única. Perceber que Deus nos confiou dons, talentos, capacitações para a gente poder compartilhar. Perceber que sou filha amada e, por isso, eu tenho muito para compartilhar, em vez de fazer para ser reconhecido pelo outro. Então, na realidade, a minha generosidade revela o quanto me percebo amada por Deus. Porque essa generosidade é fruto de gratidão. Interessante que em Jerusalém tem 2 realidades geográficas distintas. Tem o Mar Morto e tem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia está no meio do deserto, mas tem vida. Né? Em volta do Mar da Galileia tem culturas, tem verde, porque é um rio que alimenta, o Rio Jordão, e que flui e continua. Então, ele está lá no deserto e ele transforma o que está à sua volta. Em compensação,
esse rio vai chegar no Mar Morto, que é um rio onde não tem mais vida, porque tem uma quantidade de sal muito grande, e está represado ali, para. Então, quando eu vou buscar Deus, eu sou transformada por Deus, eu transbordo desse amor, e eu retenho esse amor só para mim, e eu quero receber cada vez mais, eu me torno como esse Mar Morto, estéril. Mas quando aquilo que eu recebo, eu compartilho com o outro, isso vai sendo multiplicado, e vai gerando vida, e vou me tornando uma pessoa fértil. Né? Sendo que, por acaso, ontem eu estava ouvindo um TED, uma cardiologista, que estava dizendo que as últimas pesquisas estão mostrando que as pessoas generosas encontram em si recursos para superar doenças, patologias, inclusive, do coração. Né? Enquanto as pessoas que só pensam em si tendem a adoecer mais e morrer mais cedo. A palavra fala isso, não? E a ciência está demonstrando isso hoje. Tem um livro de uma missionária que chama Kari Thorstensen Malcolm, que chama Identidade Feminina segundo Jesus. Ela diz assim: buscar a identidade em papéis, como esposa, mãe, dona de casa, ou profissional, é um equívoco. Nossa identidade deve se fundamentar no nosso relacionamento com o Pai, através de Cristo e na capacitação do Espírito Santo. Toda vez que algo substitui Cristo em nós, nos tornamos candidatas a uma crise existencial, gerada por frustração e sentimento de fracasso, por trair a nossa vocação e o desejo mais profundo do nosso coração. Só podemos encontrar nossa verdadeira identidade na relação com Deus. Essa relação nos capacita a quebrar as identidades culturais para nos tornar catalisadoras de mudança, vozes proféticas e agentes de cura. É porque eu sou que eu faço, por amor. A palavra diz, se não for por amor, não adianta. Mas o teólogo alemão Pannenberg diz que pecado é a perda de identidade. Pecamos quando não somos plenamente o que devemos ser em Deus. Ainda bem que é sempre possível recomeçar. Né? E o caminho é contemplando a Deus que nós somos transformados, de glória em glória. Então, eu queria pensar um pouco em 3 consequências desse processo de libertação que resgata a nossa verdadeira identidade e nos torna fértil, transbordantes. Primeiro, do hedonismo para vínculos de respeito e compromisso. Descartes diz, penso, logo existo. Jesus diria, amo, logo existo. E essa é a nossa essência. Amo, logo existo. Perceber o meu lugar como parte da criação, isso gera humildade. Eu sou apenas um grão de areia no meio de toda essa criação. Mas, ao mesmo tempo, eu possuo uma responsabilidade em relação à criação. Isso é a minha missão. Deus nos colocou no topo da criação, com a responsabilidade de cuidar da criação. Então, essa mordomia da criação confronta esse sistema econômico e nos leva a uma mudança, a uma voz profética. Perceber que tudo é relação e nada existe fora delas. Deus mesmo é comunhão de 3, que se unificam e a gente vê de tão unidos. Ele nos criou por amor com a característica essencial da interdependência. Cada um tem dons diferentes, justamente para a gente poder edificar uns aos outros. Precisamos uns dos outros. Ninguém está só. Cada ser existe, coexiste, convive e comunga com todos os demais, e com a fonte de onde tudo provém e para onde tudo volta. O homem, em sua onipotência, achou que tudo estava a seu serviço e passou a explorar o outro em vez de cuidar dele. Em Gênesis, a aliança que Deus estabelece com o povo, simbolizada pelo arco-íris, o pacto é firmado em nome de todos os seres vivos e todas as gerações futuras.
inclui toda a natureza e é para ser preservado para todas as gerações. A vontade de Deus não é só defender a vida em todas as suas formas, é a biodiversidade, mas também preservá-la para a eternidade. Uma convivência pacífica, fraterna, solidária com todo o planeta. Deus criou o mundo como um sistema harmonioso e belo, um santuário, onde sua relação com o homem pudesse florescer. Ele nos deu criatividade e inteligência para sermos mordomos dessa criação que lhe pertence. Cultivar e cuidar são os pilares da sustentabilidade. E sustentabilidade não é apenas uma nova maneira de fazer as coisas, mas uma maneira de ser. A gente sabe que essa dominação predatória que o homem desenvolveu gerou o esgotamento dos recursos, o extermínio da fauna e da flora, várias reações violentas da natureza. A criação geme em dores de parto, sem falar dos refugiados, migrantes climáticos, da guerra, da miséria. Nesse sentido, eu recomendo um filme, O Sal da Terra, de Sebastião Salgado, que mostra, ao mesmo tempo, a devastação feita pelo homem, mas também esses recursos de renovação que existem na natureza, à medida em que a gente deixa a natureza florescer. Vale a pena assistir. Às vezes, quando a própria igreja não fala, Deus levanta profetas que não se declaram cristãos, mas que têm uma voz profética. Aliás, o filme chama O Sal da Terra. Então, o mundo que construímos é injusto e insustentável, né? O egoísmo, o consumismo, o individualismo provocam o esgotamento dos recursos, a crescente exclusão da maioria, nesse acirramento da desigualdade social. No Brasil, 8 milhões vivem em extrema pobreza. 1/3 da população mundial consome mais do que a terra é capaz de repor. Os outros 2/3 mal garantem sua sobrevivência. Então, nós estamos vivendo uma crise econômica, social, ambiental, política, ética, uma crise de civilização. Hoje, voltar ao projeto de Deus não é apenas um convite, é uma necessidade vital. Cresce a consciência ecológica de que ou mudamos o nosso padrão de vida ou perecemos. Nosso amor a Deus nos convoca a um compromisso com o nosso próximo e com a criação, uma urgente e profética responsabilidade ecológica que deve gerar reflexões e ações concretas, pois somente ações concretas nos dão autoridade para testemunhar. O Richard Stearns, que é o fundador da Visão Mundial, o diretor da Visão Mundial, escreve no livro A Grande Lacuna: Cristo nos chamou para ser parceiros na transformação do mundo. Com perto de 2 bilhões de cristãos no mundo, quase 1/3 da população, transformar o mundo em relação à pobreza e injustiça não parece estar além das nossas possibilidades. Será que as futuras gerações nos verão como cristãos que viviam no luxo e na autogratificação, enquanto milhões morriam por falta de alimento e água? Está em risco mais do que a vida de pobres e órfãos, a própria integridade da nossa fé. Nós sabemos que em Cristo todas as coisas foram reconciliadas com Deus. Cabe a nós exercer esse ministério da reconciliação, movidas por gratidão, alegria e esperança. Convite para ser amiga de Deus, amiga de mim mesma e para sermos amigas umas das outras. Primeira coisa, então, do hedonismo para vínculos de compromisso. Segundo, do consumismo para um estilo de vida simples. Partilhar os recursos de forma mais equitativa. Sermos mordomos do que Deus nos confiou, em vez de consumidores compulsivos. Interessante que pessoas não cristãs pregam uma nova ética humana, que fala de fraternidade, comunhão, de solidariedade e compaixão. Por exemplo, Edgar Morin, no livro Caminho da Esperança, diz:
O bem-estar material não trouxe o bem-estar mental, haja visto o consumo de drogas, ansiolíticos, antidepressivos e soníferos de pessoas abastadas. Vivemos uma crise de civilização, de sociedade e econômica. É preciso substituir o bem-estar limitado ao conforto material pelo bem-viver coletivo, que promove relações de amor e amizade, um bem-estar afetivo, psíquico e moral. Ensinar a solidariedade e a fraternidade, uma ética do conhecimento. É interessante também pensar que a presidente da Alemanha, hoje, no mundo, é uma das vozes, né, que está dizendo: nós precisamos voltar aos valores cristãos, nós precisamos acolher os refugiados, nós precisamos ser solidários, né? Deus vai levantando pessoas assim, como levantou a Marina Silva aqui entre nós também. Então, eu creio que nós precisamos começar confessando que nos tornamos coniventes com esse sistema. E essa vaidade que é estimulada pelo sistema, ela revela o quanto nós somos, muitas vezes, ocos por dentro. Enquanto a simplicidade revela quem é verdadeiramente rico do amor do Pai. O dinheiro é uma potestade e precisamos escolher a quem servir. O reino de Deus está no coração daqueles que reconhecem Cristo como Rei e vivem segundo os seus valores. O caminho do discipulado está na contramão desse sistema. Escolher uma vida mais despojada exteriormente e mais abundante interiormente. Priorizar a qualidade de vida e vínculos significativos. É um caminho, um processo de libertação desse sistema materialista, onde tudo tem seu preço, para viver no reino onde tudo é de graça. Desfrutar a presença de Deus no silêncio e na solitude nos abastece emocionalmente, nos capacita a resistir às armadilhas desse sistema. O diabo gera fragmentação. A quietude interior nos centra em nós e nos coloca à escuta de Deus. A solitude conduz à unificação, permite exercer a arte do desapego dos bens materiais, a procura da simplicidade exterior, da integridade interior, de um relacionamento mais inteiro, que irradia para outros relacionamentos. No processo, vamos nos desfazendo do lixo emocional e dos bens desnecessários que acumulamos e que dificultam nossa caminhada. Quanto mais leves, mais preparados para entrar na eternidade, onde somos esperados de mãos vazias. Simplicidade é um compromisso com uma sociedade mais fraterna e inclusiva. Quanto mais nos doamos a partir da experiência íntima do amor de Deus, mais recebemos amor, alegria, paz. Doar-se é encontrar a alegria de Deus, que doou-se até a morte. A palavra é feita de paradoxo. A Bíblia tem muitos paradoxos, né? Quem perder, ganhará. Maior felicidade há em dar do que receber. E a gente pode ver que as pessoas mais generosas são as mais realizadas, enquanto as mais egoístas são geralmente frustradas e infelizes. Então, dizer não ao consumo excessivo é dizer sim à verdadeira alegria, que é a alegria de compartilhar. Menos consumo, mais partilha. Interessante que minha filha me mandou essa semana um badge feito na França, né? Ela mora na França, que diz assim: moins de bien, plus de lien. Menos bens, mais vínculos, né? Só que bien e lien são uma palavra diferente, mas é isso. Moins de bien, plus de lien. Despojamento é identificação com Cristo, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. É característica daqueles que se sabem ricos do amor do Pai e não buscam reconhecimento por meio de bens materiais, status ou sucesso. Conhecem o seu valor porque foram comprados pelo sangue de Cristo. Encontraram sua identidade como filhos do Deus vivo. O despojamento também nos leva a depender de Deus e a experimentar a fidelidade do Pai quanto às nossas necessidades. Eu tenho convivido com alguns missionários que vivem pela fé, muitas vezes, e é impressionante de ver como Deus supre as necessidades, né?
A gente pode ver, por exemplo, o Ministério da Missão Mais, que começou há pouco tempo, que já tem um monte de missionários no exterior, e o responsável, Mário Freitas, diz: quando a gente faz a obra de Deus, no passo de Deus, no ritmo de Deus, os recursos nunca faltam. Né? E a terceira coisa, então, a gente está falando, né, do hedonismo para vínculos de respeito e compromisso, do consumismo para a simplicidade e, finalmente, da competição para o serviço. Identificação e compaixão. É bonito esse princípio africano do Ubuntu, né, que foi colocado em luz pelo presidente da África do Sul, né, o Nelson Mandela, mas, assim, de certa forma, diz um por todos e todos por um. Né? Ou seja, eu sou afetada e afeto os outros. Nós somos, né, corresponsáveis uns pelos outros. Aquilo que afeta a mim também afeta os outros. Isso vai gerar humildade e serviço, ecossidadania, esse novo modelo civilizatório, baseado na sustentabilidade e na justiça socioambiental. Marina Silva chega a falar de sustentabilidade espiritual, que é a teologia da missão integral, comparando com a teologia da prosperidade, né, que apenas busca riqueza e poder. Então, ser cidadão do reino de Deus é viver a fé em sua dimensão comunitária e sociopolítica. O evangelho a todo homem, a homem todo, em todo lugar, seguindo o exemplo de Cristo. Evangelizar, libertar, curar. O corpo de Cristo é instrumento de transformação, desenvolvimento, justiça e paz. Nós temos que nos engajar nisso. Integrar vida devocional e ação, na dependência do Espírito Santo. Ou seja, uma espiritualidade que, seguindo as pegadas de Cristo, que foi até a cruz, é uma espiritualidade que inclui sofrimento. É a prática dos ensinamentos de Cristo que revela a espiritualidade. Né? Querigma e diaconia, anúncio e serviço. Essa é a resposta que é feita a João Batista. Uma época, quando João Batista está preso, ele manda perguntar para Jesus: será que você é mesmo o Messias? E Jesus responde: diga a ele que as pessoas estão sendo curadas. Né? Então, ele mostra os frutos. É pelos frutos. Embora somos justificados pela graça, mediante a fé, seremos julgadas pelos frutos, que são a decorrência natural, né, dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. Então, nós precisamos praticar a justiça. Viver em paz com todos, porque a paz não é causa, mas é fruto da justiça. A busca por justiça é uma dupla tarefa para eliminar as assimetrias e desequilíbrios. Né? Abrir mão do luxo numa ponta e combater a miséria na outra ponta. Nesse sentido, nós temos que ser esses agentes efetivos de mudança. O amor expresso no serviço ao próximo nos salva do egocentrismo, da ganância, da frustração. Aquilo que não posso abrir mão me possui. O discípulo de Cristo não se conforma, mas se transforma. A percepção da ação social evoluiu muito, da caridade para o empoderamento comunitário, a advocacy, que é defender os direitos dos mais fracos, e cobrar do governo que cumpra, né, o seu dever de gerar políticas públicas mais justas e solidárias. O Deus invisível, que tornou-se visível em Cristo, agora se faz visível através de nós, que somos o corpo de Cristo. Né? Gary Augen, que é também um livro que eu recomendo, que chama Apenas Coragem, ele é o fundador do International Justice Mission. Ele diz: precisamos escolher entre uma vida medíocre num condomínio ou intensa num mundo tenebroso, em que teremos que depender exclusivamente de Deus. Precisamos sair da acomodação para viver o milagre de sermos presença de Cristo no mundo em trevas. Deus promete derramar sua presença e seu poder sobre aqueles que escolhem segui-lo em sua obra de justiça no mundo. Combater um sistema injusto é enfrentar a causa das vítimas da violência e da opressão.
requer ousadia e coragem, sair da zona de conforto e viver pela fé. Nossa vida de oração revela o quanto dependemos de Deus e qual é a nossa agenda. Deus nos capacita para discernir e agir com consciência ética. Os frutos lhe pertencem. Nossa parte é sermos fiéis no pouco, com humildade, simplicidade e coerência. Então, ele dá esse testemunho que eles, todo dia, eles começam o trabalho deles com oração, porque eles sabem que, se não estiverem cobertos pela proteção de Deus, eles vão ser mortos, inclusive. Então, se você percebe que você não precisa de oração, se você pode viver sem clamar a Deus, sem buscar essa sabedoria de Deus, essa direção de Deus, essa unção do Espírito Santo, é porque você está acomodada. Porque se você percebe que você está como luz, enfrentando o mundo que está em trevas, você vai precisar, você vai depender dessa comunhão com Deus, e você vai buscar essa comunhão com Deus. Então, eu só queria resumir. Nós somos chamados a identificar e confessar o quanto somos contaminadas por esse sistema diabólico no qual vivemos. Convidadas a reconstruir nossa identidade em Deus, para fazer esse caminho do hedonismo para vínculos de respeito e compromisso, do consumismo para a simplicidade, da soberba para a humildade, do individualismo e competição para o serviço. Ser presença de Cristo no mundo, que as pessoas possam ver Cristo em nós e que nós possamos amar Cristo nelas. Eu queria convidar você realmente a prosseguir com perseverança e alegria, porque Deus nunca desiste de nós, e a graça nos permite recomeçar sempre. Eu queria propor, eu queria encorajar vocês, desse grupo, a fazer outras reuniões sobre esse tema, para buscar formas práticas de colocar isso em prática, né? Porque tem muitas ideias aqui que estão pipocando, até que não vêm da igreja, infelizmente, que estão vindo de vários lugares, mas que a gente pode cooperar, participar, ajudar. Por exemplo, lutar contra o desperdício, né? Um exemplo, tem um Repair Café, que é um café onde as pessoas levam as coisas que precisam ser consertadas, e quem sabe consertar, conserta a coisa do outro. Então, você vai trocando conhecimento para consertar as coisas. Eu estava vendo no avião uma ONG que chama Tem Açúcar, que é essa coisa de poder trocar também. Às vezes você tem alguma coisa que você não está usando no momento, você pode emprestar uma furadeira, por exemplo, e você tem um carro, aquele carrinho de pôr para a criança no carro, que você não está usando no momento, você pode emprestar para alguém, outra pessoa pode te emprestar outra coisa. É muito lindo isso. A questão de assinar petições, é muito importante assinar petições, né? A gente sabe o poder que isso tem. Por exemplo, espero que todo mundo aqui já assinou as 10 medidas contra a corrupção. Todo mundo assinou? Opa, muito bem, muito bem. Mas tem, por exemplo, a ONG Meu Rio, que está fazendo muitas coisas importantes, que é importante apoiar. Tem, claro, o Rio de Paz, né, que é importante também participar desse movimento. Então, tem várias maneiras de contribuir. Tem o Observatório Social de Niterói, que é justamente para fiscalizar a ação do governo. São várias maneiras de contribuir. Eu queria recomendar também como livro, o livro da Kay Warren, que é a esposa do Rick Warren, né, que chama Rendição Arriscada, onde ela conta a própria reconversão dela, porque ela já é reconvertida, mas de perceber a necessidade de se envolver em relação os mais pobres, né? E como ela se envolveu na África. Kay Warren, Rendição Arriscada. Tem um livro do Viv Grieg, Servo entre os Pobres, onde ele conta a experiência dele numa favela. Enfim, você pode se inspirar assistindo os TEDs. Eu estive, no ano passado, assistindo um TED São Paulo, muita gente muito legal, fazendo coisas maravilhosas, a gente pode aprender com eles. Ver o site da Ashoka, que é uma ONG de ONGs, de empreendedores sociais. Eu acho lindo o trabalho dos empreendedores sociais, né, que colocam a sua capacidade, o seu talento a serviço da comunidade.
desenvolvendo coisas autossustentáveis que possam beneficiar a comunidade, em vez de buscar apenas o seu próprio lucro, né? E, nesse sentido, tem um filme muito legal que chama Quem se Porta, recomendo que vocês assistam, que é da esposa do fundador dos Doutores da Alegria. Vale a pena. Então, concluindo de vez, menos é mais. Menos consumo, mais vínculo significativo. Menos lixo, mais qualidade de vida. Menos correria, mais desfrute. Menos individualismo, mais fraternidade. Menos competição, mais cooperação. Que Deus nos ajude. Amém. Dizer, né, depois de tudo isso, eu estava pensando que tem alguns filmes, às vezes filmes de Woody Allen, que me dá vontade de dar pause o tempo todo para anotar tudo. E, com a palestra da Isabelle, me deu tava a vontade. Não, peraí, deixa eu anotar. Então, que Deus aprofunde, o que foi falado aqui é de uma profundidade ímpar, né? Que Deus aplique isso aos nossos corações da forma mais profunda, remexendo. A gente falou do cicio, mas nessa área acho que precisa de um terremoto, né? Dentro da gente, causar fissuras. E agora a gente queria abrir para perguntas e respostas, 15 minutos. Queria pedir, não sei se Henrique Mafra está aí, alguém que pudesse providenciar um segundo microfone, que faltou aqui na logística, falha minha, não sei, algum desses. Agora, o que a gente quer pedir muito é que não sejam pequenas palestras, que seja realmente, não seja defesa de tese, perguntas, a gente ter essa oportunidade de interagir e a Isabelle conversando com a gente. Então, Nelma vai providenciar, e é isso. Muita gratidão a Deus por essa tarde. Deus nos falou através dos cantos da Wanda Sai, dessa palavra, e agora perguntas e respostas. Não sou candidata, não. Sou francesa, nem posso me candidatar. Mas precisa de pessoas, mulheres se engajando na política. Precisa. Uma preocupação minha em relação ao Natal é a figura de Papai Noel, que até no nosso meio é um consumismo puro, e a figura de Jesus fica sempre em último plano. É verdade. É verdade. Todas essas festas, né, não só o Natal, mas outras festas, Dia dos Namorados, é tudo comercial, né? Em vez de promover o vínculo, a relação, a família, é só o interesse comercial, né? Mas a gente pode dar um novo sentido e lutar contra isso. Inclusive, não faz sentido a gente fazer uma árvore com algodão para simular neve. Tem que usar as coisas brasileiras. Tem tanta coisa aqui, né? Bonitas. Não precisa ser um pinheiro. Não tem nada a ver com o Brasil. Opa! Muito bem. Separa o lixo. Isso, porque aí você toma consciência de quanto lixo você produz, né? E a questão da reciclagem também, um minhocário, né, para o lixo, muito bem. Não, sobre a reciclagem do lixo, né, que eu acabei de falar. Como minha filha é bióloga, eu acho que cada um também tinha que pensar nos seus lixos. Com certeza. E eles passam, aqui, acho que em São Francisco tem também, que eu sou da região oceânica, se chamar, eles passam e pegam, toda terça-feira lá. Ótimo, ótimo. E é uma preocupação, né? Isso. Acho que isso é um tema que vocês podem um dia chamar a Kátia para ajudar a pensar essa questão. Kátia de Bois. Você citou TED, que você falou assim, assistam. O que seria efetivamente isso? TED. TED, sim. TED, olha na internet. É um movimento começou nos Estados Unidos, que dá a palavra, pede para pessoas que têm alguma vida significativa, condensar isso em 15 minutos.
Então, você tem 15 minutos de fala, e aí são pessoas que realmente têm uma contribuição muito interessante. Bem inspirador. Por exemplo, eu vi nessa TED do ano passado, em São Paulo, um refugiado da Síria que chegou sem nada no Brasil. E ele começou tentando trabalho lá e cá, não conseguia. Ele é engenheiro, mas não conseguia emprego. Daí a mulher sabia cozinhar, começou a vender quitutes sírios, foi desenvolvendo. Hoje ainda não tem um restaurante, mas ele tem um lugar onde ele faz e vende. Tem, né, a esposa, os 3 filhos. Ele conseguiu arrumar sustento para a família, com muito trabalho, né? Mas ele está muito agradecido. Então, acho que a gente pode chegar sem nada e construir, né? Se a gente vai atrás das coisas. Sim, Jane. Eu moro em São Francisco, aqui foi até o marido da Estela, que era professor da UF, que implantou o programa de reciclagem aqui, o professor Emílio. E eu até meu marido reclamava, porque eu morava em Caraí, trazia tudo aqui para a igreja para reciclar aqui, porque aqui era posto de coleta. Uma coisa que, durante a palestra, eu fiquei aqui pensando, porque eu sou farmacêutica e trabalho na Pastoral da Saúde. E nós recebemos muita medicação, e às vezes em casa a gente tem muita medicação que a gente não faz mais uso. Exatamente. E a gente aceita doação. Desde que tenha a validade, o lote ali, a gente aceita de qualquer medicação. Então, é importante isso, eu coloco para a igreja, para que Ótimo. Me procure isso. Também me lembrei Ótimo. que a minha filha é assim, muito engraçada, porque ela é muito ligada a essas coisas de reciclagem e tal. Só que eu sempre falo para ela que tem assim, uma dicotomia, tem umas coisas assim que são antagônicas. Eu falo, Débora, você fez design de modas. É uma coisa assim, altamente consumista, eu falo para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo no trabalho delas que elas fazem bazar. E todas elas levam coisas que não usam durante o tempo inteiro. É muito interessante, e elas trocam. E eu acho isso muito, muito interessante mesmo. Eu Também acho que é uma coisa que podia fazer isso aqui na igreja. Com certeza. É. Uma outra ideia que eu acho muito legal é a questão dos orgânicos, como é importante consumir orgânicos, né? E tem agora igrejas ecocidadãs que fazem parceria com alguns produtores rurais para ter, né, na saída do culto, uma feirinha de produtos orgânicos. Então, ajuda famílias, né, pobres a desenvolver, a viver do seu trabalho, e, ao mesmo tempo, se garante um alimento de qualidade na sua mesa. Então, tem um rapaz aqui no Rio que está organizando essas coisas. Eu até notei o nome dele, deixa eu ver se eu acho ele. Depois eu posso mandar. É o Lucas Gomes. Parceria entre a Igreja do Rio e pequenos agricultores de Vieira. Eu queria chamar a Patrícia, a Jane e a Lucia aqui, rapidinho, e Isabelle fazer uma colocação meio fora desse tom. Mas achei que você foi muito feliz nas contraposições que você fez, porque muitas vezes eu vejo assim o combate ao consumismo associado à avareza. Né? E eu acho que é interessante que o que nos motive não seja não consumir para, eventualmente, juntar mais para nós, porque eu vejo muito esses perfis, né? Se você olhar distante de Deus, o perfil do que gasta e o perfil do que acumula. E o que você trouxe muito é o perfil do que compartilha. Isso. Né? Que a gente combata tanto o consumo como o ajuntar, né? Não consumir para minha segurança. Então, muito bonito isso, e que fique muito forte, que a gente não consuma para sobrar mais para o outro. Isso. Né? Achei... eu queria pedir para a Patrícia fazer uma oração, encerrando esse momento, e a Jane e a Lucy vão entregar uma lembrancinha nossa para as nossas convidadas. Está ali no... Gente, vamos ficar de pé? Obrigada. Senhor querido,
há muita gratidão no nosso coração, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão cuidadoso, Senhor, tão especial. Um Deus que tem cuidado de nós, Senhor, e um Deus que nos conhece no profundo. Um Deus que sabe tudo o que se passa na nossa vida, na nossa casa. Um Deus que olha para nós quando a gente está só, nas nossas aflições, nas nossas ansiedades, nas nossas dificuldades. Um Deus que é um Deus pessoal, Pai. Muito obrigada por essa tarde que o Senhor nos reuniu aqui neste lugar. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, Senhor, tem se preocupado conosco. O Senhor tem nos assistido, Pai. Muito obrigada. Nós queremos te louvar por tudo que nós ouvimos aqui, fruto da tua graça, do teu amor, do teu cuidado para com a nossa vida. Nós te louvamos pela vida da Isabelle. Pedimos que o Senhor continue abençoando a tua filha, Senhor, e usando ela, aonde quer que ela vá, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para a nossa alegria também, Senhor, e para a transformação de tantas vidas, Senhor, que a ouvirem. Deus, nós queremos pedir a Ti nessa tarde que o Senhor mude o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, de nada aproveitaria ouvirmos tudo isso que nós ouvimos se nada fosse mudado em nós. Mas, Deus, queremos pedir a Ti que o Senhor dê para nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração, Senhor, que queira mudar, um coração moldável, um coração, Senhor, que o Senhor tenha prazer em nós. Queremos ser mulheres diferentes, mulheres abertas ao aprendizado do Senhor. Pai, o Senhor quer que a gente aprenda. Na Tua palavra, a gente vê Paulo dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Senhor também diz: aprendam de mim, que sou manso, sou humilde de coração. Senhor, então dê para nós, mulheres, um coração disposto, aberto a aprender. Faz isso conosco, Senhor, com todas as forças do nosso coração. Nós pedimos a Ti, quebranta-nos nessa tarde. Muito obrigada, Senhor, que a gente receba de Ti a porção do Senhor para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Cada uma, o Senhor tem um propósito aqui. A gente é tão igual e, ao mesmo tempo, tão diferente. Mas, Senhor, queremos dizer para o Senhor que a gente quer ter uma vida generosa, uma vida desprendida, uma vida, Senhor, que contribua para que outras vidas sejam ganhas para Ti, uma vida bonita, uma vida farta, uma vida larga. Por favor, Senhor, faz isso comigo, faz isso com as minhas irmãs que estão aqui, que a gente queira isso todo dia da nossa vida, que a gente seja mulheres geradoras de vidas. Senhor, muitas de nós somos mães, temos útero e podemos gerar, muitas não puderam, mas, Senhor, pedimos a Ti que todas nós sejamos geradoras de vidas, vida produtiva, vida abundante, Senhor, vida na nossa casa, com os nossos maridos, com amigas, que a gente produza vida espiritual. Faz isso para a glória e honra do Teu nome, que não haja nenhuma mulher aqui que saia hoje daqui que não produza vida para o Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigada também pela cantora que esteve aqui, Senhor. Guarda ela, proteja hoje à noite, aonde ela vai, livra ela do mal, acampa os Teus anjos ao redor dela e usa ela onde quer que ela esteja para a glória e louvor do Teu nome. Obrigada por essa tarde, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Wanda, a gente tem uma lembrancinha. Wanda, desculpa, esqueci o nome.
A gente tem uma lembrancinha para a Wanda e para a Isabelle, e são produtos orgânicos, corporais, feitos pela Rosiane, que hoje não pôde estar aqui, que está viajando. Então, como dizem, fica a dica, né? São produtos muito... Vou completar aqui, a Rosiane é farmacêutica, por acaso é minha amiga, né? Minha colega. Mas a coisa mais linda que ela colocou para a gente, que ela está resgatando as fórmulas do avô dela, que era prático em farmácia. Então, ele nem era formado em farmácia, ele era um técnico. E a coisa assim, mais linda que ela está fazendo. Então, é realmente orgânico, sem conservantes, tem que ser usado, porque não tem um prazo de validade extenso por conta dessa formulação, tá bom? Obrigada. Que legal, tchau. muito obrigada. E a gente pede também, todo mundo preencheu o formulário que recebeu. Vou pedir agora para as voluntárias e para as mulheres de Betânia passarem rapidinho recolhendo. A gente tem um lanchinho, a gente tentou fazer um lanche um pouco mais natural, mas é bem mais trabalhoso e caro. Então, vamos ter alguns sucos, salgadinhos só de forno, colocados num saquinho reciclável. Então, convidamos todas vocês. A outra questão, só um minutinho, não vão embora, não. Também, quem quiser oração, a Esther está ali, e com ela algumas mulheres. Se você quiser conversar agora, terminada a reunião, quiser uma oração pessoal, procura a Esther ou uma de nossas voluntárias. Então, estão me dizendo que é hora de acabar. E agora, para finalizar, a dona Eleci, que é nossa decoradora oficial, junto com a Patrícia, está trazendo um bolo lindo, feito pela Rosângela Garcia, que é uma mestra, junto com seu marido, para a gente comemorar 1 ano de Mulheres de Betânia. E esse bolo vai ser devidamente devorado por nós depois do lanche. Mas vamos ficar de pé, cantar um parabéns para todas nós, né, para as mulheres, e assim a gente encerra. Vamos lá? Quem que puxa? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E não esquecendo que os CDs da Wanda e os livros da Isabelle vão estar à venda numa mesinha ali. Então, é isso. Agora vamos bater papo e comer. Muito obrigada, gente.